Antes de a gente começar o assunto de hoje, eu vou só fazer um adendo a respeito daquela falcatrua chamada Luiz Felipe Pondé, a Cuca. As pessoas às vezes falam: ah, professor, deixa de lado, esse cara não sabe nada, né? Deixa pra lá, ficar falando de banal, de Cuca, essa gente não sabe nada, deixa pra lá. Não façam isso de deixar pra lá. Muita coisa a gente deixa pra lá porque não tem tempo. Mas deixa eu lembrar uma coisinha pra vocês não caírem nessa história do deixa pra lá. Lembram do Olavo de Carvalho? Né? Desescolarizado, nunca conseguiu nem passar do 4º ano primário. E aí, a gente chegava e denunciava. Ah, tá errado aqui, isso não pode. Lá na universidade, as pessoas... deixa pra lá, isso não conta. Um belo dia, esse cara estava indicando ministro da Educação. Lembram? Então, essa história de deixa pra lá, eu tenho uma certa desconfiança dela. Muitas vezes, porque o Pondé ele não responde críticas em vídeo, porque ele não sabe. Entendeu? Ele não sabe o que está falando. Ele não tem coragem de responder, porque a gente diz que ele não sabe e ele não sabe. Ele é uma falcatrua completa. E desta vez é preciso falar. Por quê? Porque ele foi na TV, num programa lá da TV Cultura, para dizer que Ortega y Gasset, filósofo espanhol, era um cara que falou que quem achava que os problemas tinham solução é porque lia pouco. Gente, Ortega jamais disse isso nesse sentido. Ortega jamais foi um cara de aconselhar as pessoas não estudarem ou achar que você é como o Pondé. O Pondé acha que as coisas não têm solução por uma razão simples. Ele não sabe que existe vacina. Ele não sabe que existe penicilina. Ele não sabe que o homem chegou à Lua. Ele não sabe que em algumas cidades a questão da droga foi resolvida. Ele não sabe que a democracia americana tem 200 anos. Ele não sabe nada. Então ele acha que as coisas não têm solução. Ele acha que o homem é uma besta no planeta, que cria problemas e não resolve. E que quem diz que sabe resolver, não leu, não tem cultura, porque né? Ortega jamais foi desse tipo de filósofo, gente. Até porque Ortega não era tonto. Então, deixa eu só... né? Primeiro, a seguinte coisa. Ortega y Gasset tem um discípulo, né? Um discípulo chamado Julián Marías. O Julián Marías tem um livro de história da filosofia, que é esse daqui, ó. História da Filosofia. É uma síntese muito gostosa, muito bem feita. E termina com o Julián Marías falando do próprio Ortega y Gasset, da filosofia do Ortega y Gasset. E vocês vão pegar aqui no último capítulo e ver que absolutamente não tem nada a ver daquilo que o Pondé falou no programinha dele. E mais interessante ainda, o próprio Ortega y Gasset faz o último texto do livro. E aí vocês vão ver mais ainda
que Ortega y Gasset não tem nada a ver com aquilo falado pelo Pondé. Eu não vou falar da filosofia do Ortega y Gasset. Estou só recomendando a bibliografia para o História da Filosofia da Martins Fontes, viu? Para vocês simplesmente desconsiderar esta falcatrua que está se apresentando aí na TV Cultura, tá? Bom, então vamos lá. Vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, gente, é um artigo de uma pessoa que faz bons artigos sobre televisão, sobre mídia, sobre televisão, na imprensa. Atualmente ele deve estar na Folha, que é o Maurício Stisser. Será que é assim que se pronuncia? Eu não sei como se pronuncia. Nunca ouvi alguém, né? Sempre li há muito tempo, mas nunca ouvi ninguém falar o nome dele. Eu sei que ele tem um mestrado em sociologia e ele escreve sobre comunicações, sobre mídia, principalmente sobre novela. Eu acho até que eu já andei fazendo artigos sobre artigos dele. E hoje eu ia até fazer um, mas eu resolvi fazer em forma de vídeo do que em forma de texto, porque é um assunto simples. É que, deixa eu até pegar o artigo dele aqui para localizar para vocês, né? É um artigo sobre as novelas da Globo. Tá aqui, ó. Até deixei aqui. Fábrica de novelas da Globo não produz mais impacto. Perfeito, não produz mesmo. E aí, né, eu fui ler o artigo e ele vai relatando que quanto mais a Globo não está produzindo impacto mais com as novelas, mais ela está fazendo. E que ela também tentou ir por outros caminhos e também não deu certo. Mas ele fica, gente, na questão interna. Ele fica na questão interna e no máximo ele chega à ideia de que tem o streaming hoje em dia para competir com as novelas. Só que ele é um cara que tem um mestrado em sociologia, ele podia usar um pouquinho de sociologia. E se você ler um pouquinho de sociologia da atualidade, você vai ver o porquê que as pessoas não assistem mais novela. É porque as pessoas não assistem mais televisão do jeito que elas assistiam. Por uma razão que os indicadores sociológicos nos fornecem. Não é preciso ir muito longe. Os mais velhos, os da minha idade, que já foram noveleiros, vão perceber que já não são mais. E aí, eles vão perceber o porquê que eles não são mais. Se eles olharem as estatísticas, eles vão entender por que eles não são mais. É porque, gente, nós estamos simplesmente trabalhando mais do que os nossos pais e do que nós mesmos no passado. Não há mais aquele trabalhador que chegava às 6 da tarde, baixava a porta do estabelecimento do patrão, pegava o ônibus e 6, 7 e meia, 8 horas estava em casa, tomava seu banho, ia ver a novela das 9 depois do Jornal Nacional. Não há mais esse trabalhador. As pessoas não estão mais podendo desligar e fechar as portas do trabalho, porque elas estão simplesmente com o trabalho nas mãos.
E mesmo quando elas estão com entretenimento nas mãos, é trabalho. O volume de trabalho cresceu no mundo todo de maneira assustadora. E a sociologia demorou para perceber isso, porque ela não entendeu que as pessoas estavam trabalhando pelo celular. Só que agora as pesquisas já estão captando isso. Que todo mundo ganhou, né, um escritório ambulante. E o mais interessante, gente, ou o pior de tudo, não é você que carrega o escritório, é o escritório que carrega você, porque não é você que tem o celular no bolso, é o celular que tem você no bolso dele. E aí, meu amigo, não para mais a roda. Não para mais. Tem gente trabalhando no banho com celular. Tem gente trabalhando com celular e trabalhando na empresa. Esses dias eu fui comprar uma camisa, cheguei lá, a moça me atendeu e ao mesmo tempo ela estava vendendo algumas coisas pelo celular. Dela e não da loja. Ninguém tem tempo mais, gente, para levar. Não é que as pessoas. Não é. É que acabou a perspectiva do salário indireto. Meus pais tiveram um salário indireto. Por quê? O que é o salário indireto? O salário indireto é o salário do Estado de Bem-Estar Social. É um serviço público que barateia a sua vida de modo que o seu salário da companhia pública ou privada fica livre para você. Então você tem apoio médico, que antigamente os sindicatos favoreciam. Você tem escola pública para os seus filhos. Você tem o transporte. Você tem almoço e janta. Todos esses direitos, gente, foram se perdendo. A ponto de hoje, todos esses benefícios você tem que pagar. Então cai a renda. Caiu a renda de todo mundo. A renda, digamos, caiu o salário, não a renda. Isso foi uma opção do neoliberalismo para aumentar o lucro. E o resultado, gente, basta ver o volume de remédios que se compra por conta da aceleração da vida e por conta do trabalho contínuo. Você fala assim, eu não vou trabalhar, eu vou chegar em casa, não vou ligar o celular, vou ver novela. Quem? Como? Eu vou ver novela? Eu vou ver novela tranquilo se eu sei que eu sou um pintor de parede, e que se eu sair para ver a novela, tem outro que vai pegar o serviço meu no meu lugar, porque ele não vai ver a novela, vai ficar no celular? Sem contar os próprios trabalhos internos da própria rede de internet. Um monte de gente trabalhando com TI e que não pode desligar em nenhum momento. Tem que começar a entender isso para entender o porquê é que não existe mais o sofá com a televisão e a família reunida para ver novela. É que simplesmente, independentemente da novela ser boa ou ruim, o grande hábito de se alienar com a televisão acabou a alienação. Finalmente nós realizamos aquilo que pedimos no maio de 68, o fim da alienação. Ninguém mais está alienado. Está todo mundo, né, desalienado ao máximo. Está todo mundo muito conectado. Mas não mais vivendo corporalmente juntos. Tá todo mundo dentro disso que nós temos falado aqui, ó.
né? Cadê o nosso livrinho? Aqui, ó. Tá todo mundo no interior de uma nova subjetividade, a subjetividade maquínica dada por uma infosfera que foi alterada não só pelo aparecimento da internet, mas pelo capitalismo financeiro e pela mudança dos regimes de trabalho. Jornada de trabalho, meus pais tinham jornada de trabalho, eu cheguei a ter jornada de trabalho. Eu fui um trabalhador que chegava em casa, né, e sentava para assistir uma novela. Sabe quanto tempo faz? Eu nem mais televisão tenho. Muitos dos meus colegas não têm mais televisão. As pessoas começaram a optar pelo streaming, não porque as séries são melhores do que as novelas. Longe disso. Longe disso. Aí o neguinho faz, vamos fazer remake. Aí faz um remake, faz outro remake, faz outro remake. Fala assim, a juventude não gosta mais de novela. Não é isso, gente. É que muita gente, como o Stício, perdeu o contato com a própria juventude, não sabe o que está acontecendo. Eu tenho esposa de 40 anos a menos do que eu. Se eu chego para a Mariângela e começo a falar nome de artista de novela, ela não conhece absolutamente nenhum. Por quê? Porque ela nunca assistiu novela. Entendeu? Ela nunca assistiu novela. Ela tem 25 anos, ela não assistiu novela, pô. Ela é da geração Z. Um monte de colegas dela nunca assistiram novela. Nunca tiveram tempo. Já foram gerados dentro de uma subjetividade que os chama a toda hora para alguma coisa que, se eles não estiverem, o outro faz. Tem um livro recente de um americano, né, mostrando o quanto o capitalismo se apropriou do nosso sono, do quanto nós não dormimos mais. Gente, o consumo das pessoas de energético para ficar acordado, ninguém nem bebe mais água. Antigamente era o café. A televisão, ela pressupõe, a televisão não é para ser assistida na coisa, ela pressupõe o aparelho de TV, ela pressupõe uma folga. Por quê? Porque ela pressupõe que você sente e possa comentar e possa assistir também os intervalos comerciais. Ninguém faz mais isso, gente. No máximo, as pessoas assistem alguma coisa do streaming ou da novela no ônibus, com o celular. Se não se entender que o trabalho foi precarizado e que o capitalismo financeiro faz com que, né, o giro do capital seja cada vez mais rápido, e a tendência do capital é esta, é de encontrar o tempo zero. A tendência do capital é encontrar o tempo zero, o tempo na qual o lucro não precisa esperar nada para acontecer. Que é o próprio dinheiro, eu juro, né? Não precisa acontecer nada para ele já gerar o lucro. Que não é chamado de lucro, é chamado de renda. Lucro é quando você tem a produção. E nós entramos nesse turbilhão. Então, fica difícil fazer uma sociologia dos meios de comunicação e falar hoje, na crise do folhetim e na crise da TV, se não se considera o que aconteceu no mundo do trabalho. E é isso que o Stícer está evitando de fazer. E ele está, então, portanto, girando na roda em falso. Ele está girando na roda em falso. Está tentando encontrar um elemento interno
Agora, tem um outro detalhe nessa história do artigo dele, que essa é pior do que, né? É pior. Qual? É ele achar que a Rede Globo tinha hegemonia nas novelas por conta da qualidade das novelas. É outro erro sociológico fantástico, né? Por quê? Porque parece que ele não entendeu que a Rede Globo tinha o monopólio das torres de retransmissão, porque a ditadura militar a favoreceu. Então não é porque você estava numa cidade, só pegava a Rede Globo. Do mesmo jeito que num determinado momento só pegou a Tupi, depois só pegou a Rede Globo. Então o nego só assistia a Rede Globo, as outras televisão, a imagem e o som era ruim. Há pouquíssimo tempo você ia em qualquer lugar dentro do estado de São Paulo, e você não pegava todos os canais. O que ninguém está falando? Eles tiveram hegemonia simplesmente porque eles tiveram hegemonia técnica, uma vez que eles foram agraciar, que a família Marinho foi agraciada pela ditadura militar para poder fazer o projeto chamado Integração do Brasil, do qual consta a Transamazônica, do qual consta a aliança com o agronegócio, do qual consta essa parafernália que eles criaram de união nacional. Integrar para não entregar. Oh, os estrangeiros vão tomar a Amazônia. O Brasil não fala mais o português. Vamos integrar para não entregar. Quanto nacionalismo babaca, justamente daqueles que estavam entregando. Tá aí o seu Aldo Rebelo, até hoje falando essa merda. Finalmente, ele parou de falar essa merda pela esquerda. Ele assumiu que ele é de direita e foi lá fazer livrinho junto com o, né? Assinar livrinho pro Bolsonaro. Ele sempre foi de direita. Mesmo quando estava no Partido Comunista do Brasil, ele era de direita. E continua. Então, a Rede Globo fez parte deste projeto. Projeto da Transamazônica, projeto do nacionalismo barato, nacionalismo sem patriotismo, ame ou deixe, o projeto do combate armado contra as esquerdas. E que deu nisso daí. Agora que tem o streaming, agora que tem as outras TVs, a Rede Globo está mostrando que ela tem pés de barro. Só que, não só, né? Não é só de pés de barro. Né? Nós estamos com os pés no barro, atolados até aqui de trabalho, exatamente por conta da financiarização. A financiarização mudou a cara do capitalismo, gente. E se as pessoas não querem olhar para a subjetividade maquínica, não querem olhar para o semiocapitalismo, elas vão continuar sem saber o que está acontecendo. É por isso que a gente foi por este caminho e por isso que a gente chamou outros para nos ajudar neste caminho. É por isso que apareceu aqui o Capitalismo no Século XXI do professor Eleutério Prado. Que não é nenhum menino, ele está com mais de 80. Apareceu aqui o Ilan Lapida, que fez uma brilhante tese. Introdução à financiarização. É por isso que a gente chamava aqui, no canal, o professor Dalbor. É por isso que a gente indicou livros da Mazzucato. Agora, se as pessoas estão querendo insistir na ideia de que não é assim, estão querendo insistir na ideia de que o capitalismo está funcionando do mesmo jeito de 20 anos atrás, 30 anos, não vai dar. Aí as análises começam a ficar, né, meio gira em torno do próprio rabo.
O Stisser escreveu e não escreveu nada. Me desculpe, mas não escreveu nada. A não ser que ele saiba disso tudo e não quis escrever, quis fazer um artigo enxuto, mas não é possível. Não é possível, porque ele vai até o fim batendo na tecla que é uma questão, né, de hábito. O brasileiro perdeu o hábito da TV. Puta que pariu, né? Para com isso, pô. É isso. Daqui a pouco a gente volta, mas tem recado aí. Tem recado de passarinho. Professor, aqui, tô aqui no muro, professor, tô aqui. Ai, e vou pra cá, e tô muito aflito. Os meus amiguinhos, os colarinhos, eles estão sendo atacados por maritacas. E a gente não tá assistindo mais TV, não por trabalho, a gente tá preocupado, tendo sendo atacado. Professor, olha, o BenTV tem razão. Eu tô comendo alpiste. Ah, mas sabe por que eu tô comendo? De nervoso, nem tô com fome, tô comendo de nervoso. Eu acho que o programa Nossa Primeira Toquinha vai acabar. As maritacas estão nos comendo vivos. Sim, professor, sim, olha, avisa o Mariancho. O programa Nossa Primeira Toquinha, ele está sob risco de acabar. Eu tô comendo, professor, tô comendo meu alpiste, eu tô engordando de nervoso. Maritaca, professor, veio aqui ontem, já matou um. Acho que matou no nosso ninho, viu? Eu tô aqui comendo de nervoso porque ninguém faz nada. A Mariancha tá de papuar. Não ajuda. Tô de guarda aqui, professor. Vamos olhar aqui dentro. Deixa eu olhar. Pra ver se tem maritaca aqui dentro. Não. Sabe, professor, sabe? O programa Nossa Primeira Toquinha é um programa social importante. Não pode acabar. Sabe, professor, sabe? A Mariancha só fica pensando em pomba. Que pomba? Pomba tá aí no chão, tá fazendo nada. Ei, como é que tá lá? Você foi lá, viu? Apareceu o maritaca? Apareceu o maritaca. Ei, vamos todo mundo lá. Vamos ver se a gente derrota elas, porque a Mariancha tá de papuar. Tá fazendo nada pra ajudar, não. O programa Nossa Casinha é importante. É um dos programas sociais mais importantes do nosso governo aqui. Olha, você tá vendo alguma maritaca? Parece que tá chegando, hein? E a Mariancha? Cadê a Mariancha? Atrás de pomba. Que saco.